Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estar fazendo a correção do bloco 3 da atividade de literatura. As Três Penas, primeira parte. Instruções. Agora leia o conto As Três Penas completo. Observe que este é um conto maravilhoso em que os personagens e os espaços apresentam elementos fantásticos para a solução dos conflitos. Leia o texto uma vez em silêncio e, em seguida, leia o texto em voz alta, dando a entonação adequada para a fala dos personagens. As Três Penas. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 deles eram inteligentes e sensatos, mas o terceiro não falava muito, era simpático e só chamado de bobalhão. Quando o rei ficou velho e fraco e começou a pensar no seu fim, não sabia qual dos seus filhos deveria herdar o seu reino. Então, ele lhes disse: Ide-vos em viagem, e aquele que me trouxer o mais belo tapete, este será o meu herdeiro após a minha morte. E para que não houvesse discussões entre eles, o rei levou-os em frente do castelo, soprou 3 penas para o ar e falou: Para onde elas voarem, para lá ireis. A primeira voou para o oeste, a segunda para leste e a terceira voou reto para frente. Mas não foi longe, logo caiu ao chão. Então um irmão partiu para a direita, outro para a esquerda, e eles zombaram do bobalhão, que teria de ficar lá mesmo, no lugar onde ela caiu. O bobalhão sentou-se no chão, tristonho. Aí ele reparou de repente que ao lado da pena havia uma porta de alçapão. Ele levantou-a, viu uma escada e desceu por ela. Então chegou à outra porta, bateu e ouviu lá dentro uma voz chamando: Donzela menina, verde e pequenina, pula de lá para cá, ligeiro vai olhar, quem lá na porta está. A porta se abriu e viu uma grande gorda sapa sentada, rodeada por uma porção de sapinhos pequenos. A sapa gorda perguntou o que ele queria e ele respondeu: Eu gostaria de ter o mais lindo e fino tapete. Aí ela chamou uma sapinha jovem e disse: Donzela menina, verde e pequenina, pula de lá para cá, ligeiro vai buscar a caixa que lá está. A sapa jovem trouxe uma grande caixa e a sapa gorda abriu-a e tirou de dentro dela um tapete tão lindo e tão fino como não havia igual na superfície da terra, e o entregou ao bobalhão. Ele agradeceu e subiu de volta. Os outros 2, porém, julgavam o irmão caçula tão tolo que achava que ele não encontraria e nem traria nada. Para que vamos nos dar ao trabalho de procurar? Disseram eles. Então pegaram a primeira pastora de ovelhas que encontraram, tiraram-lhe do corpo as suas mantas grosseiras e levaram-nas ao rei. Mas na mesma hora voltou o bobalhão, trazendo o seu belo tapete. Quando o rei viu, admirou-se e disse: Por direito e justiça, o reino deve pertencer ao caçula. Mas os outros 2 não davam sossego ao pai, dizendo que não era possível que o bobalhão, a quem faltava principalmente juízo, se tornasse rei, e pediram-lhe que exigisse mais uma condição. Então o pai falou: Herdará o meu reino aquele que me trouxer o anel mais belo. E ele levou os 3 irmãos para fora e soprou para o ar as 3 penas que eles deveriam seguir. Os 2 mais velhos partiram de novo para o oeste e leste, e para o bobalhão a pena tornou a voar em frente e cair junto do alçapão. Então ele desceu de novo e disse à sapa gorda que precisava do mais lindo anel. Ela mandou logo buscar a caixa e tirou de dentro um anel que coruscava de pedras preciosas e era tão lindo como nenhum ourives da terra seria capaz de fazer. Os 2 mais velhos zombaram do bobalhão, que queria encontrar um anel de ouro, e nem se esforçaram.
Arrancaram os pregos de um velho aro de roda e levaram ao rei. Mas quando o bobalhão mostrou o seu anel de ouro, o pai disse novamente: o reino pertence a ele. Mas os dois mais velhos não paravam de atormentar o rei, até que ele impôs uma terceira condição e declarou que herdaria o reino aquele que trouxesse a jovem mais bonita. Ele soprou de novo para o ar as 3 penas, que voaram como das vezes anteriores. Então o bobalhão desceu de novo até a sapa gorda e disse: eu devo levar para casa a mulher mais bonita de todas. Ah, disse a sapa, a mulher mais bonita? Esta não está à mão assim de repente, mas tu vais recebê-la. E ela lhe deu um nabo oco com 6 camundongos atrelados nele. Aí o bobalhão falou bastante tristonho. O que é que eu vou fazer com isso? A sapa respondeu: ponha uma das minhas sapinhas aí dentro. Então ele agarrou a esmo uma sapinha do grupo e colocou-a dentro do nabo amarelo. Mas nem bem ela se sentou dentro, transformou-se numa lindíssima senhorita. O nabo virou carruagem e os 6 camundongos cavalos. Aí ele beijou a senhorita, atiçou os cavalos e partiu com ela para levá-la ao rei. Os seus irmãos vieram em seguida e não tinham feito esforço algum para encontrarem mulheres bonitas, mas levaram as primeiras camponesas que encontraram. Quando o rei as viu, disse logo: depois da minha morte, o reino ficará para o caçula. Mas os mais velhos atordoaram de novo os ouvidos do rei com a sua gritaria. Não podemos permitir que o bobalhão seja o rei, e exigiram que o preferido fosse aquele cuja mulher conseguisse saltar através de um aro que pendia no salão. Eles pensavam: as camponesas vão consegui-lo, com certeza. Elas são fortes e robustas, mas a delicada senhorita vai se matar pulando. O velho rei cedeu ainda dessa vez. Então as 2 camponesas saltaram através do aro, mas eram tão desajeitadas que caíram e quebraram seus grosseiros braços e pernas. Então saltou a linda senhorita que o bobalhão trouxera e atravessou o aro leve como uma costa. E então todos os processos tiveram de cessar. Assim, o bobalhão herdou a coroa e reinou por muito tempo com sabedoria. Agora nós vamos para a atividade. Questão 1. Você gostou do conto lido? Justifique. Essa resposta é uma resposta pessoal. Questão 2. Quais as características apresentadas pelo texto que comprovam que se trata de um conto maravilhoso? Esse texto é um conto maravilhoso porque tem como personagens um rei e os príncipes, um herói que foi o filho bobalhão, e há também a presença de personagens com poderes mágicos, como a gorda sapa, e lugares como um castelo. Questão 3. Qual era a preocupação do rei? O rei, já velho e fraco, ele estava preocupado com o futuro do seu reino e precisava escolher o filho que, após a sua morte, seria o herdeiro do trono. Questão 4. O rei tinha confiança em seus filhos mais velhos? Releia o trecho. Ah, disse a sapa, a mulher mais bonita? Esta não está à mão assim de repente, mas tu vais recebê-la. E ela lhe deu um nabo oco com 6 camundongos atrelados nele. Aí o bobalhão falou bastante tristonho. O que é que eu vou fazer com isso? A sapa respondeu: ponha uma das minhas sapinhas aí dentro. Então ele agarrou a esmo uma sapinha do grupo e colocou-a dentro do nabo amarelo. Mas nem bela ela se sentou dentro, transformou-se numa lindíssima senhorita. O nabo virou carruagem e os 6 camundongos cavalos. Aí ele beijou a senhorita, atiçou os cavalos e partiu com ela, para levá-la ao rei.
Esse trecho faz referência a um conto de fadas famoso. Qual é este conto de fadas? A que o nabo e os camundongos correspondem no conto de fadas original. Esse trecho ele refere-se ao conto da Cinderela. O nabo ele vai corresponder à abóbora e os camundongos eles vão se referir aos ratos que estão presentes no conto da Cinderela. Questão 6. No início do conto, o narrador apresenta os membros de uma família real e em seguida faz a caracterização dessas personagens. Como são caracterizados os filhos mais velhos do rei? São caracterizados como inteligentes e sensatos. Questão 6. Como é caracterizado o filho mais jovem? Suas características eram semelhantes ou opostas às dos seus irmãos? Eram opostas às características dos irmãos, pois era simplório, não falava muito e era chamado de bobalhão. Questão 7. O rei, já velho e preocupado com o futuro de seu reino, resolve escolher o filho que após a sua morte seria o herdeiro do trono. O que o rei decide fazer para realizar essa escolha? Submeter os filhos a uma prova e deixar o trono para o que lhe trouxesse o mais belo tapete. Letra B. Para determinar a direção que cada filho deveria seguir, o que o rei fez? Que intenção ele tem ao adotar esse procedimento? Ele vai soprar 3 penas ao ar e determina que cada filho siga a direção indicada por uma delas. Faz isso para evitar que haja discussão entre os filhos. Ainda na questão 7, a letra C. Para onde o bobalhão deveria ir? Por que os irmãos zombavam dele? Ele deveria ir para um local muito perto do castelo. E os irmãos zombam dele porque pensam que ele nada ia encontrar por ali. E, consequência disso, estaria fora da competição. Questão 8. Ao descer pelo alçapão, ao lado do qual cai a pena que indicava a direção a ser seguida, o bobalhão adentra um mundo mágico. Letra A. Quando solicita a sapa gorda e recebe dela o tapete de que precisava, o bobalhão se comporta com delicadeza ou com grosseria? Comprove sua resposta. Ele se comporta com delicadeza porque faz seu pedido de modo educado. Exemplo, eu gostaria de ter o mais lindo e mais fino tapete e agradece ao receber o que queria. Ainda na questão 8, letra B. O bobalhão segue a orientação da sapa gorda e ao obter a mulher mais linda de todas, beija. O que esse comportamento da personagem revela a respeito de seu caráter? Revela obediência, humildade, delicadeza, respeito e afeto. Ainda na questão 8, letra C. Levante hipóteses porque a sapa gorda atende aos 3 pedidos do bobalhão. Porque ele se demonstra educado, simples e obediente. Questão 9. Por 3 vezes, os filhos mais velhos do rei saem em viagem. Letra A. Sempre que retomam ao castelo, eles trazem de fato o que o rei tinha solicitado? Por que, em sua opinião, isso acontece? Eles trazem o que o rei tinha solicitado, mas o que viram pela frente. Isso acontece porque eram preguiçosos ou porque não acreditavam que o bobalhão pudesse se sair bem ao executar a tarefa proposta. Letra B. Por 3 vezes os filhos mais velhos do rei saem em viagem. Letra B. Por 3 vezes o rei determina que, por direito e por justiça, o bobalhão seria o herdeiro do trono. Qual a reação dos filhos mais velhos diante desses veredictos do pai?
A de não aceitar o veredito e atormentar o pai. Diziam que o bobalhão não poderia ser porque lhe faltava juízo e sempre lhe pediam uma nova prova. Questão 10. Depois de 3 provas, os irmãos mais velhos, ainda insatisfeitos, pedem ao pai que proponha um novo desafio, a prova do aro. O que levou os irmãos mais velhos a supor que poderiam vencer essa última prova? O fato de imaginarem que as mulheres que encontraram, por serem camponesas e assim fortes e robustas, conseguiriam atravessar o arco com facilidade. Questão 11. Aos poucos, os fatos vão revelados como são de fato as personagens. Letra A. O que as atitudes dos irmãos mais velhos revelam sobre o caráter deles? Revelam que eles são ambiciosos, truculentos, aproveitadores, enganadores e preguiçosos. Questão 11, letra B. O filho mais jovem era realmente um bobalhão como as pessoas supunham? Não. Na verdade, ele era simples, humilde, fiel e, sobretudo, dedicado e empenhado em cumprir a tarefa que lhe foi solicitada. Letra C. O desempenho do bobalhão como rei confirma a resposta da questão anterior? Por quê? Sim, pois de acordo com o texto, o bobalhão reinou por muito tempo com sabedoria. Logo, não era bobo. Questão 12. O título do conto é As Três Penas. O que as penas podem representar no contexto da história narrada? Sugestão de resposta. As penas, elas podem representar o acaso, a sorte de cada um dos irmãos, já que foi favorecido aquele, eu era crédulo que tinha coração puro. Questão 13. Os contos maravilhosos geralmente transmitem ensinamentos relacionados ao comportamento humano. Que ensinamento o conto lido transmite? Ensina que, para alcançar um objetivo, é preciso ser fiel, obediente, esforçado, humilde, dedicado, ter boa vontade e também que não se deve julgar as pessoas pela aparência. Então, por hoje foi só. Até a próxima!